Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24. A razão da gente, eu já há um tempo meditando nessa palavra, Deus ministrando algumas coisas ao meu coração. Essa semana eu lembrei dessa música. Eu creio que uma grande parte aqui não conhecia essa música. Essa música embalou muitas nossas reuniões, mais ou menos, uns 10 anos atrás. Eu acho que isso, né? Uns 10 anos atrás, alguns retiros nossos. Foi uns 15 anos, né? Puxa vida, rapaz. O cabelo ficou branco mesmo nesse tempo. E Deus me fez lembrar dessa música. Eu já vinha meditando nessa palavra. Eu creio que está dentro daquilo que o Senhor tem nos falado a respeito de um tempo, de uma busca incessante, de uma busca de sermos mais intensos em buscar a presença do Senhor, em nos envolvermos com o Senhor. Eu creio que o Espírito Santo irá nessa noite trazer coisas tremendas ao teu coração, que vai te induzir, vai te fortalecer cada vez mais, porque o tempo que vivemos é um tempo que nós temos que estar atentos, temos que mergulhar cada vez mais na presença do Senhor, temos que nos achegar cada vez mais a Deus, porque são tempos difíceis. E a coisa, não se engane, não se iluda, a coisa vai apertar mais ainda. Por isso que eu creio que o Espírito Santo tem chamado a sua igreja para mais perto do Senhor, a um relacionamento profundo com Ele. Amém? Eu queria ler com vocês apenas a partir do verso 3, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Duas perguntas. Vem a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Só até aqui. Monte Santo, monte ou lugar santo, na verdade, se refere à presença maravilhosa de Deus. São duas perguntas, todavia, que têm a mesma resposta. Eu queria conversar com vocês nessa noite sobre subir e permanecer. Fazer uma dinâmica com vocês aqui. O pessoal daqui para cá vai dizer assim, subir, e em seguida o pessoal daqui vai dizer permanecer, amém? Vamos lá, vai. Subir, permanecer. Mais uma vez. Subir, permanecer. Vamos inverter o negócio? Vocês subir e eles permanecer, vamos lá. Subir, permanecer. Subir, permanecer. Beleza, para a gente fixar bem. Subir e permanecer. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. São dois desafios que têm um só objetivo: alcançar a presença do Senhor, viver na plenitude de Deus. O nosso objetivo, o teu objetivo, deve ser esse: subir, mas não só subir. Na verdade, às vezes a gente, equivocadamente, nós pensamos, subir é mais fácil. Permanecer o que é difícil. Não. Os dois se equivalem. Subir e permanecer são dois passos importantíssimos, têm o mesmo valor e devemos estar atentos. No sentido natural, quando a gente pensa em subir, a gente pensa logo que a gente precisa estar focado. A gente precisa renunciar a alguma coisa. Imagine escalar um monte, por exemplo. Escalar, de repente, um pico mais alto da região ou do Brasil. Isso requer renúncia, requer preparo físico,
requer foco, requer perseverança no momento da subida, requer esforço. Isso no sentido físico da coisa, no sentido natural. Mas no sentido espiritual, também nos ensina. No sentido espiritual, fala de irmos ao encontro do Senhor. E é a cada dia. O Senhor tem falado conosco a respeito de tempo. O tempo é hoje, amém? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, o tempo é hoje. Tempo de ouvir a voz do Senhor falando conosco. E o Senhor tem falado comigo a respeito de subir uma escalada espiritual, uma escalada para alcançarmos a plenitude de Deus, uma escalada para alcançarmos plenamente a presença de Deus, vivermos uma vida totalmente voltada na presença de Deus. E isso requer renúncia, porque tem muitas coisas. Hoje, o tempo que vivemos hoje, tem muito entretenimento, muitas coisas que nos afastam do melhor, que é a presença de Deus. Quanto tempo se perde com a internet, bate-papo, futebol, uma porção de coisa, até mesmo coisas legítimas da vida, mas nós temos que vigiar, porque essas coisas tiram o foco da nossa escalada rumo à presença do Senhor. Diga comigo: subir. Mais uma vez, subir. Permanecer. Diga: subir. Permanecer. Dois desafios que cada um de nós tem. O primeiro desafio é subir, o segundo é permanecer. O que significa permanecer? Fala de alguém que sustenta algo. A gente conquistou alguma coisa, subimos. Agora surge o segundo desafio, que é sustentar. Queridos, sustentar a fé não é nada fácil. Fala de renúncia dia a dia. Fala de foco dia a dia. Fala de perseverança. É um erro quando nós atingimos alguns degraus na vida cristã, na carreira cristã, e a gente, por algum motivo, a gente acha que já sabe tudo, a gente acha que conhece a palavra, a gente acha que já sabe orar muito, que já sabe impor as mãos, curar enfermos, e a gente dá uma relaxada. A gente tem que seguir, dia a dia, é um exercício diário, é todos os dias. É todos os dias. Agora a pergunta é: como sustentar? Como permanecer no monte? Dias atrás, eu ministrando sobre essa palavra, eu lembrei de uma fogueira. Interessante que na última reunião aqui, alguém teve um sonho com uma fogueira, com lenha. Eu gravei aquilo, Deus está falando algo. E foi justamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração semanas antes, para ministrar para os irmãos. E depois na frente eu vou contar para vocês o que aconteceu com esses irmãos lá. E eu falava sobre a fogueira, como permanecer no monte. Como permanecer? Mantendo uma fogueira acesa. Diga comigo: mantendo uma fogueira acesa. A figura da fogueira é algo muito interessante. Eu já conversei com um amigo meu que gosta de caçar, e lugar onde tem onça, lugar onde tem alguns animais selvagens, geralmente eles usam fogueira para afugentar os predadores, os animais. E a figura da fogueira, ela
serve justamente para isso. A figura da fogueira espanta os insetos. Eu lembro disso porque eu nasci na roça e à tarde, ao entardecer, a gente sempre gostava de acender alguma coisa e, de fato, afugentava, né, os insetos. E o fogo em si, o fogo purifica, amém? Fogo fala de purificação. A gente lembra logo de impureza, queima as impurezas, afasta o pecado. Isso é manter uma fogueira acesa. Fogueira acesa fala de uma vida de oração. Oração nada mais é do que um relacionamento com Deus. Oração e palavra. Diga oração e palavra. Oração e palavra. Isso é fogueira acesa. Se eu tenho oração, se eu tenho palavra, a fogueira, ela está acesa. Queridos, se eu não manter a fogueira acesa, sabe o que vai acontecer? Essa fogueira vai virar cinzas. E cinza para nada presta, a não ser levado pelo vento. Tem crente que vive de lembrança. Já 10 anos atrás, eu vibrava no Senhor, eu pulava, eu falava em línguas. Cinzas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, amém? Temos que manter a fogueira acesa. E como manter uma fogueira acesa? Palavra e oração, isso é permanência no monte, amém? Semana passada, eu conheci uma pastora, uma senhora de 75 anos. Conversando com ela, ela me falou que havia se convertido, ela tinha 40 anos, e ela me falou algo assim, uma mulher maravilhosa, eu ouvindo aquela mulher ministrando a palavra de Deus, mas a mulher com uma intimidade na palavra, uma intimidade com Deus, falava com uma alegria da palavra de Deus, e no final ela veio falar comigo, ela falou comigo o seguinte: olha, querido, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus tem que ser para nós, como naquele dia, quando a gente está com muita fome, a gente vai para aquela mesa, com aqueles alimentos maravilhosos, e a gente deseja aquele alimento, e se sacia com aquele alimento, e ela não parou por aí não, a palavra de Deus tem que ser para nós, como naquele dia de verão, com muita sede, a gente, quando vê um copo d'água, a gente quer logo tomar. E aquela mulher falava com uma vibração, com algo assim tremendo. Eu fiquei maravilhado, porque aquela mulher conhecia muito a palavra de Deus, e ela se deleitava na palavra de Deus. Quantos têm se deleitado na palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus, nós temos que comer a palavra de Deus, temos que desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, amar a lei do Senhor, que é a palavra de Deus. Isso são exercícios práticos no nosso dia a dia, para que possamos permanecer no monte do Senhor, no santo lugar, na presença de Deus. Não há lugar melhor do que a presença de Deus, não há lugar. Na presença de Deus há a garantia de alegria, a segurança, a vida, amém? E o que nós mais precisamos, nesses dias que vivemos, dias de crise, para todos os lados, crise política, crise financeira, corrupção, terremotos, maremotos, uma série de coisas ruins que têm abalado toda a terra, atentados terroristas, atentado contra a moral, vive-se uma pressão não só no Brasil, mas em todo o mundo, uma pressão nas escolas, nas famílias, com uma chamada ideologia de gênero que tem atacado as famílias. Mas nós precisamos estar na presença de Deus. Essas coisas só vão ser derrotadas com a nossa vida no altar, na presença de Deus, amém? Quantos amam a presença de Deus aqui? Amém? Precisamos amar a presença do Senhor. Vida de oração, diga comigo, vida de oração
e leitura da palavra. Amém. Um outro fator que coopera e muito com a nossa permanência no lugar santo é a comunhão. O Salmo 133 fala que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão. No finalzinho, o salmista fala ali, aonde? No meio da comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Em Atos 3:44, não precisa abrir. O texto diz que todos os que creram estavam juntos. Isso é comunhão, é viver em comunhão. A Bíblia fala também que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Congregar é mandamento. Estarmos aqui juntos é mandamento. Congregar nas casas é mandamento. Congregar em uma celebração geral é mandamento. Sabe por quê? Porque aqui, no meio da comunhão dos santos, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é lugar de cura, amém? Aqui é lugar de salvação, de restauração. Aqui é lugar de resposta, como Bira falou aqui no início. Aqui é lugar de resposta. É possível que você tenha vindo aqui nessa noite buscando uma solução, buscando uma resposta para a tua vida. Aqui tem resposta de Deus para você, amém ou não? Aleluia! Porque nós estamos em comunhão. Isso é permanecer no monte. Faz parte do nosso desafio. Um outro fator para que possamos permanecer no monte do Senhor é a perseverança. Atos 3:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, perseverança, perseverança para subir, foco, perseverança para permanecer. Quantas pessoas, queridos, que eu conheço, ao longo desses anos de caminhada cristã, que abandonaram o barco, que não permaneceram. Quantas pessoas que eu conheço, mas graças a Deus, porque eu conheço muitas pessoas que permanecem até hoje, amém? Trilhando esse caminho maravilhoso, trilhando na presença do Senhor, amém? O desafio de permanecer, eu queria ressaltar nessa noite, que o desafio de permanecer na presença de Deus passa pelas adversidades da vida, passa pelas provações da vida. Jesus não enganou ninguém. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos o quê? Que bom ânimo é esse? Desanimado? Mas que tivéssemos o quê? Podemos melhorar, não podemos? Tivéssemos o quê? Isso é alguém animado, amém? Assim, bom ânimo não dá, tem que ser para cima. Mas é uma realidade. No sentido natural, quando a gente alcança o cume do monte ou o topo do monte, geralmente é lugar de muito vendaval, muita ventania, não é muito fácil, requer equilíbrio, requer perseverança para se manter no monte. Assim também é no mundo espiritual, requer perseverança. Nós temos que estar preparados, porque passa pela prova, passa pela provação, passa pelas adversidades da vida. Ao longo da minha caminhada, já passei por muitas provações.
mas o Senhor nos dá livramento em tudo, amém? Passou pela lembrança aqui uma canção que diz assim: passei tribulações, acusação do tentador, mas peguei em sua mão, que me sustentou o Senhor. Mas peguei na tua mão, que me sustentou. Vamos cantar? Cadê o violeiro? Aleluia, 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 aleluia. E na multidão dos santos eu quero declarar, aleluia, não só com a minha boca, mas também com meu viver, que na minha vida tu és Senhor. Aleluia. Levante suas mãos e adore o Senhor. Adore a presença dele nesse lugar, queridos. Deus é presente aqui. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Monte é lugar de provação. Monte é lugar de tribulação muitas vezes, mas vale a pena a gente perseverar. Diga comigo, vale a pena. Diga mais uma vez, vale a pena perseverar. Existe uma recompensa nisso. A doce presença do Espírito nas nossas vidas, amém? A comunhão com o Senhor Jesus. A doce presença do Senhor. Quantos podem perceber a doce presença do Senhor aqui? A recompensa para aqueles que passam pelas tribulações, para aqueles que passam pela provação sem murmurar, sem desistir. Não desista, querido. Ainda que os vendavais da vida sejam fortes, não desista, permaneça no monte, suba a cada dia, escale esse monte a cada dia e permaneça na presença do Senhor, amém ou não? Porque não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Permanecer fala de uma postura, uma prática contínua. É como fogo no altar, é como uma fogueira que precisa ser acesa, tem que ser alimentada a cada dia, a cada instante. E como alimentar essa fogueira? Como permanecer no monte? Palavra, oração, comunhão, perseverança. É uma série de fatores que contribuem para a nossa permanência no monte. E esse é o nosso desafio nos dias atuais: subir e permanecer, subir e permanecer. Requer recompensa. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quantos querem se apoderar do reino de Deus aqui? O reino de Deus está entre nós, amém? Mas é necessário perseverança. Outro fator importante para que possamos permanecer no monte é a resposta que ele dá no versículo 4: mãos limpas. É necessário ter mãos limpas. O que significa mãos limpas?
significa as nossas obras, obras dignas, obras que não comprometem o nosso testemunho. Interessante que eu ministrando essa palavra para os irmãos, a palavra assim foi tão tremenda, numa manhã de domingo, num café da manhã, nós chamamos de, Flavinho colocou o apelido, agora o nome lá do café, café com palavra, não é isso? Café com palavra, isso é coisa de Flavinho. E interessante, a gente falando sobre mãos limpas, sobre obras dignas, testemunho. A palavra foi tão tremenda, numa simplicidade. Depois, um irmão novo na fé, começando a carreira cristã, escalando, dando os primeiros passos na escalada dessa montanha. Esse irmão me procura e veio confessar pecado. Olha, eu estou enquadrado nessa palavra. Eu tenho gato na minha casa. As minhas mãos estão sujas. Alguém começando, olha como é que entende. Alguém começando a carreira. Novo convertido. Mãos limpas. Testemunho de boas obras. Testemunho nos negócios. Isso impede a permanência nossa no monte. O texto segue dizendo, dando mais resposta, coração puro. A Bíblia diz que o que sai da boca é que contamina o homem. Ou melhor, sai do coração. A Bíblia diz também que a boca fala do que está cheio o coração. A Bíblia diz também que do coração procedem os maus desígnios ou os maus pensamentos. É o nosso coração, por isso que Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Temos que ter cuidado. Coração puro, vida de santidade, mas é vida de vigilância, porque às vezes alguém pode cair num erro de pensar assim, eu cometo muitos erros. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Coração puro, dignidade, não significa que você acerta todas, amém? Dignidade, coração puro significa, é alguém que erra e reconhece os seus erros e se arrepende, amém? Todos nós cometemos pecado. A Bíblia diz que aquele que não tiver pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Mas uma coisa é você cometer um pecado e outra coisa é você viver no pecado. É isso que o texto está dizendo. Mãos limpas, coração puro, são fatores fundamentais para que você possa permanecer no monte, para que possamos permanecer no monte do Senhor. Mãos limpas, coração puro. Gente que não entrega a sua alma à falsidade, que não vive uma vida dupla. Gente que não jura dolosamente, como está dizendo o texto. Jurar com mentira. Gente fraudulenta. Esse tal, sabe por quê, queridos? Porque Deus é santo, amém? Diga comigo, Deus é santo. Deus é santo. Para permanecermos no monte do Senhor, na presença de Deus, é necessário observar essas verdades, viver essas verdades. A igreja que vive essa verdade, o povo que vive essa verdade, vai fazer a diferença numa geração corrupta como a nossa, amém ou não? Deus tem nos chamado nesses dias para fazermos a diferença, e o tempo é hoje. E o tempo é hoje. Chegou esse tempo. Não dá mais para adiar. O tempo é hoje. Por isso que Deus tem comunicado essas verdades ao seu coração, porque Ele quer que você se levante. Você que
Não sei, de repente entrou aqui pela primeira vez, você que ainda não fez uma aliança. Ainda não fez uma aliança com Deus, essa palavra é para você também. A escalada não é uma exclusividade de quem já entregou a vida para Jesus, não. Essa palavra não é uma palavra exclusiva. Essa palavra é para todos. No versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quantos habitam nesse mundo aqui? Mas tem alguns que não habitam aqui não. Quantos habitam nesse mundo aqui? Ainda continua gente que não habita nessa terra. Você é um extraterrestre. Quem não é extraterrestre aqui, levanta a mão, por favor. Amém, melhorou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você pertence a Ele. Mesmo você que ainda não entregou a tua vida, você é de Jesus, amém? Vamos dizer isso para eles? Diga, você é de Jesus. E Ele te chama nessa noite. Ele te chama essa noite. Há um compromisso com Ele. Há um compromisso com Ele. Há uma escalada de vida. Há uma escalada de vida. Há uma escalada de comunhão. Ele te chama nessa noite. E eu queria citar algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sei como é que está a tua vida, mas o fato é que 3 dias atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração, que Jesus falou, uma palavra bem simples, mas que é possível que seja a resposta que você veio buscar nessa noite. Você crê nisso? É possível que seja a resposta. É possível que você tenha chegado aqui nessa noite com um fardo pesado, sem saber o que fazer, confuso. E a palavra para você nessa noite é a seguinte: é escalada. O vinde de Jesus é assim, ó. Faz a mãozinha assim, faz. É para cima, amém? É para cima. Não é dancinha não, gente. Eu não sei dançar, sou horrível de dança. Não vou dançar não, tá? Não é coreografia também não, isso é com as meninas ali. Para cima. E a palavra dele para você nessa noite é a seguinte: diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não tem motivo algum para que você saia daqui do jeito que você entrou, porque a presença de Deus é notória aqui no nosso meio, amém? Quantos percebem a presença de Deus aqui? Então, se Deus está presente, Ele pode mudar a tua história. É possível que você, na tua caminhada, na tua escalada, em algum momento dessa escalada, você tenha vacilado, você tenha desistido, você tenha ficado parado, não conseguiu subir, ou até mesmo permanecer. Essa palavra é para você nessa noite. Deus te chama a um recomeço. Deus chama alguns aqui ao recomeço, e alguns ao começo de tudo. Deus me fez lembrar da vida de Pedro. Aquele episódio na vida de Pedro, algo tremendo, quando Jesus chama Pedro. A Bíblia diz que uma determinada hora da madrugada, os discípulos já tinham saído com o barquinho, estavam já alguns estádios longe da praia, e Jesus foi ter com eles. E quando eles viram Jesus vindo, ficaram amedrontados e disseram uns para os outros: é um fantasma. E Jesus falou para eles: olha, não temam, sou eu. E Pedro falou para Jesus: se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou: venha. E Pedro foi, andou sobre as águas. Não sei por quanto tempo, mas ele andou. Ele permaneceu focado, com o olhar fixo em Jesus.
Mas a Bíblia diz que no exato momento que ele desviou o seu olhar de Jesus, que ele começou a reparar o barulho do mar, o vento, ele sucumbiu, ele se afogou. E é possível. O que tem a ver mar com montanha? O que tem a ver é porque ambos estão na mesma direção, a presença de Deus, amém? Pedro estava indo na direção da presença de Deus, na presença de Jesus, escalar montanha também, lugar santo, falar da presença de Deus. E é possível que em algum momento da tua vida, você tenha vacilado como Pedro, e tenha sucumbido. Só que Pedro fez algo, ele, Senhor, salva-me! E a Bíblia diz que no exato momento, Jesus segurou em sua mão e o puxou para o barco. Deus quer te puxar para o barco nessa noite, amém? Deus quer te puxar para o seu monte santo, a sua presença, lugar de segurança. Lugar de segurança. O mundo que vivemos é um mundo inseguro, e o melhor lugar é a presença de Deus, amém? Há segurança na presença de Deus, mas é um lugar santo. Quem permanecerá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no lugar santo? Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Esse é o perfil. De repente você está aqui nessa noite, Toninho, eu não consigo me enquadrar nesse perfil. Tem problema não, queridos. Se apresenta para Deus. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Sabe, o profeta Isaías, esse profeta dessa envergadura que a gente lê na Bíblia, tinha esse perfil. Era um homem que não tinha mãos limpas, coração puro, porque ele era um homem que falava muitos palavrões, mas ele se apresentou diante de Deus. Ele falou, ai de mim, porque sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, de lábios impuros, e eu te vi, Senhor. Deus é misericordioso, queridos. Deus é muito bom. A presença de Deus é maravilhosa. Na presença de Deus há purificação, amém? Na presença do Senhor há restauração. Na presença do Senhor há perdão. Não importa o que você tenha feito, não importa que um dia você tenha desistido, na presença do Senhor há reconciliação, amém? Deus é maravilhoso. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Se achega o Senhor nessa noite.